Bom, pessoal, e agora a gente continua aqui na parte B do Aristóteles, então, esse conjunto, dividido em dois vídeos porque é um pouquinho longo. Nessa parte a gente vai falar sobre a questão da metafísica agora. Bom, para começar, esse termo metafísica é um pouquinho complicado, mas está associado à ontologia. A ontologia é o seguinte: é o estudo do ser, dos entes ou das coisas, tais como são em si mesmas. Puxa, Jojo, mas o que significa isso, afinal de contas? Significa o seguinte: a ontologia é essa ideia de compreensão das coisas em sua essência, no que elas são, sem levar em consideração observações de que julguem alguns aspectos apenas, mas o que elas são em si mesmas. A metafísica é justamente esse campo, então, que vai além da física. Se a física é aquilo que é material, né, o que é palpável, vamos pensar assim, o espiritual está num campo que não dá para ser alcançado pela razão. A metafísica é esse meio do caminho, digamos assim, onde você pode compreender aquilo que é essencial das coisas, aquilo que é básico nelas, o que torna elas um ser em si mesmo. Portanto, assim, ó, o que a gente estuda na metafísica, né, é a forma como as coisas são em si mesmas. Por exemplo, a gente estuda a essência de um ser, ou seja, a coisa em si. E conseguimos, a partir disso, entender a sua aparência e a coisa em potência. Vamos dar um exemplo para tentar ficar mais claro isso. Imaginem uma semente de maçã. Muito bem, uma semente de maçã, quando ela é plantada, depois de um tempo você pode olhar e ver uma muda de maçã. Depois de um tempo, isso vai virar uma árvore de maçã. Passa mais o tempo, essa árvore de maçã produz maçãs. E dentro da maçã você tem uma semente de maçã. Se eu perguntasse para você o que você vê quando olha para a semente de maçã, você possivelmente me diria: eu vejo uma semente de maçã. Se eu perguntar o que você vê quando olha para uma muda de maçã, você vai dizer: ah, eu vejo uma muda de maçã. A mesma coisa para a árvore, até a maçã de fato. Certo? Ou seja, o que a gente está falando ali é a forma como aquilo a gente está vendo a partir dos sentidos. Mas agora vamos tentar ir além do que está ali posto aos nossos olhos. O que tem por trás ou na essência da semente de maçã? Maçã. O que tem na essência da muda de maçã? Maçã. O que tem na essência da árvore de maçã? Maçã. O que tem na essência fruto, maçã? Maçã. Ou seja, a essência de um ser, a coisa em si, ela ultrapassa aquilo que é sensível aos nossos sentidos. Porém, está contido nisso que é sensível aos nossos sentidos a potência do que ela pode ser. Ou seja, quando eu olho uma semente de maçã, lá dentro está contida a potência maçã. Se eu plantar ela, não vai nascer um pé de pera, vai nascer um pé de maçã, porque está contido ali a essência maçã. Então, dessa forma, o que o Aristóteles quer dizer na metafísica é que quando eu olho no mundo material para algo, eu enxergo aquilo na sua aparência. Mas essa aparência é a coisa em potência. Então, por exemplo, quando eu olho um bebezinho, eu estou vendo um ser humano, na forma bebezinho ali, que tem a potência de virar um velhinho, um idoso. Porque está contido nele essa potência, esse vir a ser, essa possibilidade de acontecer.
Tudo bem? Por que é importante isso? Vamos supor que eu planto a semente de maçã, mas eu não molho ela. A mudinha até nasce, mas eu continuo não molhando. E ela nunca vira árvore de maçã. O que acontece? Ali estava contida a essência maçã. Mas, como não se realizou a potência que estava ali contida, a maçã morreu, certo? Então, a essência de um ser, ela não muda se por acaso aquilo que no mundo sensível impeça dela acontecer. A essência continua a mesma. A aparência, obviamente, vai mudar, mas a essência não. Porque a aparência é a coisa em potência, é aquilo que ela pode vir a ser. Tudo bem até aqui? Para ajudar um pouquinho, vamos tentar entender a explicação teleológica. Essa explicação do Aristóteles, teleos, significa finalidade natural. Então a explicação teleológica é mais ou menos aquela ideia. Qual a finalidade daquilo, né? E para isso a gente usa a teoria das 4 causas. Causa material, causa formal, causa eficiente e causa final. Eu vou dizer o que cada uma é, depois a gente usa um exemplo. A causa material é o material de que algo é feito, tipo madeira, mármore, carne, osso, enfim, material de matéria. A causa formal é a forma, tipo forma de árvore, forma de indivíduo, forma de touro, tal. A causa eficiente ou causa motora é aquilo que é responsável por realizar a potência. Por exemplo, quando eu pego uma árvore e transformo num banquinho. Eu que fiz isso sou a causa eficiente. É o que vai e transforma a potência daquilo lá. E a causa final é o objetivo, ou a gente pode entender como finalidade de uma forma. Vamos pensar então. Para fazer a mesinha que eu estou usando, que você pode estar usando aí, uma mesa de madeira. Qual é a causa material da mesa de madeira? A causa material é madeira, porque ela é feita disso. Qual é a causa formal? Qual é a forma que ela tem? Forma de mesinha, certo? Então ela tem a forma mesa. Qual é a causa eficiente? O marceneiro, que pegou a madeira no seu estágio natural e transformou nessa mesinha. E qual é a causa final? Para você poder usar como mesa. Agora, essa mesa, ela possui a mesma essência da árvore plantada lá no bosque. A essência árvore está contida, a essência da árvore e a essência da mesinha está contida na mesma ideia, que é a madeira. Agora, o vir a ser, a potência de transformação é diferente. Lá, a árvore no bosque, que não tem como causa eficiente alguém que vai e corta ela e transforma em mesa, ela pode se tornar uma árvore que dê vários frutos, por exemplo. Agora, quando a causa eficiente vai lá e corta e transforma em mesinha, se mudou a finalidade dela, apesar de estar contido a mesma essência, portanto. Como eu consigo saber disso? Quando eu vou comparando os diversos entes, seres, objetos, coisas que tem no mundo, eu vou conseguindo perceber tudo que é igual e o que é diferente, que tem de semelhança e o que não tem de semelhança. E vou conseguindo dessa forma mapear as coisas. Então, por exemplo, eu vejo mesa e mesa é uma forma. E aí você tem mesa de ferro, mesa de alumínio, mesa de madeira, por exemplo. A partir disso, você tem uma forma semelhante, mas materiais diferentes, e por aí você vai separando. Olhando então esse mundo, é assim que a gente consegue chegar, portanto, na essência dessas coisas, na essência do ser, na coisa em si. Tudo bem? Espero que tenha ficado claro. Só para a gente entender essa questão. Tá, e quando você não tem um agente, tipo um homem que vai lá e corta a madeira? O que faz as coisas acontecerem, né? O que faz essas potencialidades acontecerem? Por exemplo, o que faz
a semente de maçã germinar. O que faz a borboleta passar pelos estágios todos de casulo, de larva? O que faz? O que faz a grama que você olha no quintal crescer? Tudo isso é potencialidade, é o vir a ser, tem a possibilidade daquilo. O que faz tudo isso se mover, segundo Aristóteles, é o motor imóvel. O que quer dizer isso? O motor imóvel é como se fosse um núcleo de movimento de todas as coisas. Ele é eterno e imóvel, ele tem uma forma perfeita. Por exemplo, é a causa não causada de todas as outras causas. Vou repetir. Causa não causada de todas as outras causas. Ou seja, provoca todas as transformações, mas não se modifica, não se transforma. Nesse sentido, o que é a causa não causada, né? Ele é um motor imóvel porque, imagine, ele faz o movimento todo com certa constância. Se a gente observar, as mudanças na natureza acontecem com constância, porque o motor é imóvel e provoca todas as potencialidades. Portanto, o que te faz envelhecer? Você era um bebezinho e agora você está aí passando a idade e vai chegar a ser um velhozinho. Um velhozinho. O motor imóvel. Isso que tem a tendência a nos fazer, então, viver as potências que temos. O motor imóvel é justamente esse núcleo de produção aí da realidade. Por isso que é metafísico, porque o motor imóvel, ele, por Aristóteles, não vai ser chamado de Deus, mas ele também não é físico e palpável, ele é metafísico, porque ele está numa outra dimensão, portanto, assim, num outro espaço de ação, né? Uma causa não causada de todas as outras causas, que vai fazer então com que as potencialidades aconteçam em todas as coisas que existem. Certo até aqui, galera? Agora a gente vai chegar aqui numa parte importante da teoria aristotélica, que é a questão da ética e da política. Bom, para o Aristóteles, essa questão tem um peso bem importante na sua teoria. Para ele, a nossa vida ela tem uma finalidade, né? Como eu disse, se a gente pensar na explicação teleológica, existe uma finalidade para tudo. A finalidade de nossa vida, das coisas e tudo mais. Essa finalidade ela pode ser boa ou não, né? A gente que escolhe, porque a gente quer agir para um determinado fim. Quando a gente fala de ética, a gente está falando de viver bem e viver feliz. No livro Ética Nicômaco, o Aristóteles tem a preocupação de se referir à ideia do que seria felicidade. A felicidade, para ele, então, é o comportamento ético. A vida em sociedade implica um comportamento ético, implica um viver bem, implica a busca pela felicidade. Só que essa felicidade só pode vir através de virtude e prudência. E aqui tem um detalhe importante, porque virtude está associado a conhecimento, a razão, a saber, a busca de conhecimento. Ou seja, o oposto à virtude é o vício, né? O vicioso, ele te afasta da ética, porque o vicioso te leva ao engano, te leva a ficar preso a certas coisas que você não consegue se desvincular. Enquanto o virtuoso te faz, através de uma liberdade maior, ter prudência nas suas ações e agir sempre da melhor forma para buscar a felicidade. É nesse sentido que Aristóteles fala sobre a justa medida. De que jeito eu devo agir? Eu devo agir de uma forma que seja sempre a melhor forma justa, naquilo que for o melhor. Por exemplo, vamos supor que você precisa escolher entre salvar uma pessoa e salvar 50. Claro que é uma dificuldade imensa aí, né? Mas a gente vai ter que fazer isso através de uma justa medida, porque é uma escolha. Você tem que fazer da forma como aquilo seja a melhor decisão a ser tomada.
Vou dar um outro exemplo. Vamos supor que tem um bandido correndo atrás de uma pessoa e essa pessoa se esconde na sua casa e o bandido chega lá. Fala, viu, eu estou atrás de fulano. Você, pensando na justa medida, vai dizer, olha, eu não vi fulano, porque você sabe que ele vai ser morto. E então a morte é ruim, você vai protegê-lo. A justa medida é sempre, então, esse meio termo. A justa medida é sempre a ponderação, a prudência na minha ação. É como eu ajo diante de uma situação coletiva, pensando no menor estrago possível que isso pode causar. É uma questão, então, de virtude, de agir atrás, de promover o menor estrago possível para a coletividade, né? E isso se dá principalmente porque se dá junto com a política. Segundo Aristóteles, o homem é um animal político. Necessariamente a gente age de modo coletivo, ou seja, a gente não consegue viver sozinho, a gente tem essa tendência a viver coletivamente. Para isso seria importante, então, que se comportasse de maneira ética, porque o agir de maneira ética significa buscar a felicidade, só que essa felicidade não é alcançada a qualquer custo, porque essa felicidade é alcançada através da justa medida, que é uma vida com prudência e virtude, ou seja, fazendo aquilo não que você quer de qualquer jeito, mas aquilo que socialmente não vai provocar um desgaste gigante da comunidade, das pessoas. Agir de maneira ética, nesse sentido, é ser prudente, é agir pensando no coletivo. É você ser um político, por exemplo, que apesar de poder ganhar milhões fazendo uma obra fake, roubando uma licitação e tal, você não faz porque a sua felicidade é menos importante do que a felicidade dos outros. Então você constrói o hospital, você constrói a ponte, você constrói a estrada, constrói a escola, porque a sua preocupação é de fazer com que os outros tenham uma vida boa dentro dessa coletividade. Beleza? Tanto é que o Aristóteles, quando vai falar de tipos de governo, ele vai falar o seguinte, que existe sempre uma forma boa ou uma forma deturpada. Por exemplo, o que é uma monarquia? Governo de um só. A forma deturpada é a tirania. A aristocracia é o governo de alguns. A oligarquia é a forma deturpada da aristocracia. A democracia é o governo de todos pela liberdade. A demagogia é a deturpação disso. Em que ele está querendo dizer? Que nessas formas de governo, se em qualquer uma delas se dirigir, se agir de maneira ética, vai ter por tarefa, por obrigação, o viver bem, a felicidade, a prudência, a justa medida. De todas essas, ele acredita que a democracia é a que beira mais próximo a poder promover a justa medida. Não que ela consiga, mas ela pode. Só que de todas elas existe uma deturpação. Quando se foge da questão ética. E aí, por exemplo, o rei, que pode governar bem para todos, se torna um tirano, exagerando nas ordens que faz. A aristocracia, que é um grupo seleto que governa, pode querer governar só para ela mesma, desprezando os outros. Na democracia, que teoricamente se pressupõe uma liberdade, pode-se ter uma versão deturpada, que é quando se conduz a massa de pessoas enganando-as pela demagogia. Certo? Então, o núcleo central da ética e da política aristotélica gira em torno dessa vida prudente, com virtude, feliz, vivendo bem, em busca da justa medida que traz o equilíbrio para a postura do indivíduo dentro da sociedade. Aqui eu deixo uma reflexãozinha. As nossas atitudes precisam estar diretamente ligadas a essa ideia de que eu não sou um ser individual, sozinho. Eu preciso pensar coletivamente. A minha ação, ela diz respeito ao coletivo. Então, por exemplo, em termos de coronavírus, se eu não vou passar mal com a doença, eu tenho que me comportar de uma forma que eu não seja o canal
para que outras pessoas possam correr risco com isso. Por isso eu fico em casa, para evitar não só a minha contaminação, mas a contaminação dos outros. Esta é a vida de virtude e prudência, justa medida. Beleza? E para a gente fechar o conteúdo do Aristóteles, a gente vai falar sobre a lógica. Lógica está associada a silogismo para Aristóteles, né? O silogismo é essa coisinha bem marcada aqui que a gente consegue entender. Ó, todo homem é mortal, Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal. Isso aqui é um conteúdo dedutivo. Dedutivo porque eu parto de uma premissa, de uma afirmação, ó, todo homem é mortal, certo? Tem uma segunda premissa, Sócrates é homem, então eu parto de duas ideias e juntando elas eu deduzo uma terceira. Então, de algo geral, tipo todo homem é mortal, então é geral, eu pego um caso mais específico e consigo chegar a uma dedução. Isso é diferente de uma indução. Na indução, ao contrário, eu parto daquilo que é repetitivo, daquilo que é específico e vou formar uma lei universal. Aqui de uma lei universal, tipo todo homem é mortal, eu tento chegar num caso específico a respeito de Sócrates. Bom, toda essa relação do silogismo se dá por uma construção bem simples. Ó. A gente vai ter o homem aqui, ó, homem e homem. Esse termo de ligação das duas, né, que faz essa ligaçãozinha aqui, ó, é o termo médio. Médio porque ele aparece nas duas premissas, nas duas afirmações, mas depois ele vai desaparecer aqui, ó. Então, ó, todo homem é mortal. Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal. Premissas que são somadas aqui através de um termo médio geram uma resposta, portanto, logo Sócrates é mortal. Certo? Isso é o silogismo. Quando eu junto, então, duas premissas que podem ser ligadas por um termo médio, eu posso chegar a um silogismo. Acontece que, e quando eu parto de uma premissa falsa? Por exemplo, todo homem é verde. Sócrates é homem, logo Sócrates é verde. O silogismo em si não está errado, a construção está certinha. Pensem comigo de novo. Todo homem é verde. Sócrates é homem. Logo, Sócrates é verde. A construção do silogismo está perfeita. O que está errado? A premissa, a afirmação. Quando eu parto de uma premissa falsa, eu construo um falso silogismo. Porque vai parecer que é verdadeiro, porque eu vou chegar no resultado, mas é um resultado falso porque eu parti de uma premissa que não é verdadeira. Olha só, né, como é legal a gente pensar uma coisa. O que é uma fake news? Uma fake news, ela não parte de toda uma mentira idiota. Porque se ela parte de uma mentira toda idiota, ninguém acredita. Ela parte de uma construção que vai usar verdades e mentiras. Como se fosse mesmo uma construção de silogismo. Todo homem é verde. Isso é uma mentira, não é? Porque os homens não são verdes. Mas aí eu coloco, Sócrates é homem. Isso é uma verdade. Logo, Sócrates é verde. Quando eu falo isso, eu estou criando um falso silogismo, uma falácia, uma fake news, misturando algo verdadeiro com algo não verdadeiro, que passa a parecer racional, passa a parecer de verdade, por causa da construção que eu faço. Cuidado com isso. A gente está recheado de silogismos nesse sentido, de falácias, que se soma, então, premissas que são falsas, mentirosas, para tentar formar notícias que vão se revestir de um caráter de verdade, mas estão bem longe de ser. Beleza? Galera, então assim a gente vai encerrando o conteúdo do Aristóteles. Espero que tenha ficado o mais claro possível. Muito obrigado até aqui e até a nossa próxima aula.
Tchau, tchau!